Boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um grupo familiar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que ficaram preocupadas comigo e muita gente me ligou, isso inclui o pastor, a pastora. Não vou citar nomes porque para não marcar ninguém, mas eu sou muito agradecido. Eu quero dizer que eu estou me sentindo melhor e por isso que eu estou aqui gravando esse grupo familiar. Espero que seja muito bom para vocês todos. Para mim foi. Então, vamos começar. Espero que não seja muito longo, mas hoje nós vamos falar sobre pardês. Pardês é uma forma os judeus, os israelenses, né, eles dizem que o estudo da Bíblia ele é considerado com um método pardês. Eu vou explicar o que que é. Eu já falei algumas vezes sobre isso, mas nunca fui em detalhes, né? Vocês vão saber um pouquinho mais sobre pardês e Pentecostes. É, por que Pentecostes? Porque nós já estamos perto de ter que festejar Pentecostes, tá bom? Vamos lá, pardês. Pardês, o nome do pardês quer dizer pomar, né? Ele é um acróstico, né? Um acróstico, você vê que são 4 letras, pardês, é da direita para a esquerda. P quer dizer pshatz, pshat quer dizer plano. Depois eu falo o que é em português. Remes, drash e sod, certo? São as 4 letras. Primeiro estágio. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses 4 estágios, na verdade, são 4 estágios, não é que a gente pode escolher, eu vou escolher por esse. Não. Todo mundo que lê a Bíblia, todo mundo que lê alguma coisa, todo mundo que vai para a escola, ele começa sempre por essas 4 etapas, até chegar nesse final, que aí só chega mesmo quem tem a base mesmo, vocês vão ver daqui para frente, tá? Muito bem. Pshat é um plano, aquele plano, simplesmente se lê, né? Nós vamos falar sobre cada um deles daqui a pouco. O remes, que você vai ver em forma de dica, né? Você vai ter uma dica, e aí você vai desenvolver. Drash é procura, você vai procurar, quer saber da onde, por quê e tal. E o sot, que é o segredo, onde você realmente tem que revelar aquilo dentro de você, tá? Esse sot é mais ou menos ligado ao nosso interior, a parte espiritual. Você vai ter que tirar de dentro de você quem é do que está sendo falado, porque está tudo segredo ali. Tudo está escrito entre aspas. Tudo está escrito de uma forma velada. Isso aqui, na verdade, vocês vão encontrar só no hebraico. Não tem como você encontrar isso de outra forma, né? Não tem como encontrar isso de outra forma. Mas vocês vão procurar comigo aqui, nós vamos ver. Então, vamos ver. Pomar, né? Pomar quando você vai falar, a palavra que quer dizer, se pardês quer dizer pomar, que é uma fruta. Então, como é que você faz? O plano. Como é que se faz para plantar? Aí você pega isso, põe água, tá, planta. Pronto, é só isso que você quer saber. E aí, na segunda fase, como é que é isso? Mas eu ponho um negocinho desse, sai um negócio daquele, grande e tal, quanto tempo? E você começa a querer saber um pouco mais as dicas, né? E no outro você vai procurar como é que acontece tudo isso, quem criou isso, como é que acontece tudo isso, né? E o último item, que é o segredo, você vai dizer, nossa, mas o que é isso tudo? Onde é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Ah, foi Deus? Quem é Deus? Deus criou o quê? Como é que Deus fez isso? São detalhes que eu estou passando rapidamente para a gente entender. Agora vamos falar sobre cada um deles. Pshat. Pshat é o nível mais simples. É aquilo que você vai ler a Bíblia como se fosse um continho de histórias. Você vai ler aquilo, né? Você não vai enxergar mais nada do que aquilo. Quem vai para a escola começa por isso, né? Depois, esse aqui chamamos o plano simples. É um plano, né? Então, o que que nós temos aqui? Temos análise de informações básicas do texto. Então, ele fala assim: o faraó disse que não vai sair. Você vai ter um faraó dizendo para alguém que não vai sair, né? O que quer dizer isso? Porque aquilo, que representa o faraó? O que representa o deserto? Nem nada disso você enxerga. Ela pode ser usada também em negócio figurado? Pode, né? Então, você vai ver que isso aqui em Provérbios, por exemplo, tem: filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe o ensinamento da tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares, né? Colares ao teu pescoço. Você vai dizer assim, mas o que quer dizer isso? Só com o tempo você vai saber. Por enquanto, você vai ler isso aqui como se fosse mais uma informação, certo? João fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é lavador. Você acha que quem disse isso foi Jesus? Você acha que ele era realmente a videira?
E Jesus era uma árvore, porque, né? Deu para entender, né? É uma forma figurada, onde Jesus se coloca como uma videira para explicar assim, meu pai é o que cria tudo, né? Meu pai é o lavrador, tá? Remes. Remes é dica, onde você vai pegar uma dica. Aqui você tem, o Remes ele fala de uma forma sugestiva. Ele faz uso de alusões, tipologias. E ele vai buscar já um sentido ampliado do Pshat. Você vê que tudo começa no Pshat, né? Tudo começa aqui, né? Tudo, nesse primeiro plano. Se você não passar por esse, você não vai enxergar outro. Segunda etapa, então, é essa. Para uma boa leitura, como está dizendo aqui, estou falando, é muito importante que se conheça o resto, conheça a base anterior. E aqui você vai encontrar mais uma dica, por exemplo, a gemátria, no hebraico. Você não vai conseguir isso aqui no português. Bom, vamos tentar falar sobre isso também. É assim, ó, a Bíblia ela foi escrita, basicamente, se você pegar o hebraico, né, a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, ele é conhecido como Tanakh. Tanakh, já falei para você algumas vezes. É Torá, Neviim, Ketuvim. Tanakh, né? São 3 letras. A Torá são 5 livros primeiros, o Pentateuco. Neviim são os profetas e Ketuvim são as escritas. É claro, né? Tá? Mas dentro do hebraico, dentro especialmente da Torá e dos Neviim, você vai encontrar muita gematria. Não existe uma letra, não existe um número que não tenha seu significado. Tudo, não é nada no hebraico, por acaso. Você vai ver que existe muitos. Você assistiu aquele estudo que eu fiz da Rainha Esther, vocês viram que ali todo mundo fala que não tem Deus. E ninguém lê aquilo porque não tem nenhuma vez a palavra Deus. E eu mostrei para vocês que Deus está escrito a cada vez que aparece o rei, né? Mordecai, aparece Deus em forma de gemátria sequencial de equidistante de letras. Por exemplo, ela estava de 7 em 7, né? A cada 7 letras tem um dos alfabetos, né, do hebraico, certo? Yud-Hei Vav-Hei. Deu para entender, né? Drash é a busca. Então, realmente, é uma busca do que não é literal. Então, ele não vai ver coisa de uma forma literal. Já saiu dessa primeira fase e já saiu da segunda. Ele quer saber um pouco mais sobre isso. Ele já não vai mais ficar preso no literal. Ele quer investigar os princípios internos do texto. Ele vai pegar o texto, o que está escrito dentro do texto. Para aplicação moral, para aplicação filosófica, né? Ele quer saber para entender melhor. Então, ele não pega um texto e simplesmente fala, ele falou que o faraó disse, ele não vai enxergar o faraó dizendo, ele vai dizer, o faraó, o que ele representa? Ele representa o castigo de judeus. Ele vai começar a ver além, certo? Utilização dos níveis chatos e elementos do entendimento em si são importantes, claro, né? Então, o que você vai encontrar aqui? Você vai encontrar tudo que eu falei para você de uma forma um pouco mais ampla, né? Se você vai encontrar nesse drash, você vai encontrar, também é considerado drash, na verdade, tudo que é escrito por parábolas. Tudo escrito por parábolas e tudo que é escrito em profecias. Em parábolas, em hebraico é machal, machal, né, que fala. E nevoá, que é profecias. Quem que fala em parábolas? Você não sabe, Jesus só falava em parábolas. Aliás, eu digo mais, foi profetizado, antes dele vir, de que ele falaria por parábolas. Onde está escrito isso? Aqui em Mateus. Quem disse para Isaías, até ele diz. Por isso ele fala em parábolas, né? E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo vereis, mas não compreendereis. Ou seja, nesse nível, as coisas acontecem por parábolas. Cada parábola representa uma coisa. E aqui, quem está nesse nível já tem mais uma condição de poder entender o que está na parábola. Tá? Muito bem. Só é segredo. Aí já entra numa fase que é difícil alguém conhecer essa parte que não seja no hebraico, porque não tem como, a não ser que o cara estudou, a pessoa estudou já com alguém que conhecia hebraico e deu para ele já mastigadinho o resultado daquilo que está escrito, né? Mas ele não teve o sabor de entender no hebraico. É um sabor maravilhoso, gente. Você não faz ideia. Quando você vê, por exemplo, o nome de Deus. Deus é Deus e o Rei Vavei, ele é um. Ele é um errado. Errado, se você escrever por extenso, dá
você vai encontrar aquele e três a mesma coisa. Mas não vou entrar nisso. Eu já falei sobre isso algumas vezes, mas você vai encontrar, então, o segredo do que está dentro do contexto, dentro do texto que você está lendo. Você vai encontrar o segredo dentro daquilo que você está lendo. Aquilo que não é revelado, o sentido metafísico. As coisas do mundo físico são ocultadas. Aqui você não vai encontrar nesse sódio o mundo físico. Eles são ocultados para quê? Para que a verdadeira realidade, que é espiritual, apareça. Então, no sódio você vai encontrar espiritual, nada material, nada físico. Sódio, vou repetir, você vai encontrar só coisas espirituais. Tá? Você vai encontrar, por exemplo, alguma coisa que fala, Olam. Olam é mundo, nosso. O que é nosso mundo? É tempo e espaço. Nosso mundo está limitado a tempo e espaço. E se você pegar a mesma palavra, Olam, você vai encontrar a palavra Alam, que escreve exatamente igual, então, quer dizer ocultar, esconder. Então, o mundo, esse que nós vivemos, ele é escondido. Este mundo que nós vivemos, que é tridimensional, que já falei várias vezes, tempo e espaço ilimitado, ele é escondido. Que a mesma palavra de Olam é Alam. É por isso que nós estamos aqui, para nosso tikkun. Nós vamos aqui para nosso conserto. Nós vamos aqui para consertar a nós, e aí no final a gente faz o tikkun olam, consertar o mundo. Nós estamos aqui para consertar o mundo que o próprio homem bagunçou, né? Estragou. Não é isso? Tikkun. Tikkun é conserto. Já falei uma vez para vocês também. Tikkun, a mesma palavra. Vamos deixar isso aqui para a próxima vez. Então, uma curiosidade apenas, você sabe o que quer dizer desenvolvimento mental? Você já falou alguma vez de desenvolvimento mental? Todo mundo fala, a gente fala isso automaticamente. O que a gente não costuma é pensar que dentro da palavra desenvolvimento está a palavra de envolver. Nossa mente está envolvida. Então a gente tem que fazer o quê? Tirar os véus que estão envolvendo a nossa mente e tirar esse véu que encobre a nossa mente para poder enxergar além. Se a gente não tirar esse véu que está na nossa mente, nós só vamos enxergar o que esse olho vê. Eu posso enxergar quanto? 10 metros, 100 metros, mais que isso eu não consigo. Esse olho só consegue. Como é que a gente faz? Tem que desenvolver a mente. Para desenvolver a mente, quer dizer o quê? Tirar os véus que estão encobrindo a minha mente para não enxergar. Tá? Também os números são muito importantes, né? Você vai ver que não existe um número que não tenha envolvimento, né? Número sempre carrega um sódio. O sódio quer dizer oculto, né? Um quer dizer unidade, quer dizer Deus. Dois, dualidade. Tudo aqui no mundo tem dois, né? Grande, pequeno, sei lá, vocês já entenderam, né? E a divisão, três, quer dizer o quê? Trindade. Três. Como é que o mundo foi criado? Tudo em três. Quando Deus falou, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, ele criou um homem da terra, colocou seu sopro, soprou dentro do espírito e deu espírito, o alma e depois deu o espírito para ele. Não é? Então, corpo, alma e espírito. Tudo aqui é três, já apareceu vocês algumas vezes. A matéria é o quê? Líquido, gasoso, é isso? Três, sempre três, tá? Só seria comparado ao quê? Na verdade, ao Santo dos Santos, né? No Mishkan, você sabe o que é, né? Tabernáculo. Assim que Jesus subiu ao Pai, da cruz, ele não tinha subido ainda, na verdade, o véu se rasgou. O que representava esse Mishkan? O Santo dos Santos. Ninguém podia entrar. Se entrasse alguém, ele se cegaria, porque não daria para enxergar lá. Ele estaria cegado. Então só podia entrar quem? O sumo sacerdote. Uma vez por ano em Yom Kippur, lembram, né? E o fato de que quando Jesus e o véu se rasgou de ponta a ponta, é mais uma informação para nós. Que só encontramos aonde? No hebraico. Ele está nos mostrando que Jesus era o escondido de Deus nas Escrituras. Deus é o sódio das Escrituras. Jesus, ele é
o escondido, ele é o sólido nas Escrituras. Quando você tem alguma coisa dizendo, o homem foi criado por quem? Por Jesus. Eu, haja luz. Quem é essa luz? Está escondida a informação, mas é Jesus, tudo Jesus. Ele é o quê? Ele é o sólido de Deus. Tá? Entenderam, né? E por falar em Espírito Santo, não podemos esquecer do Pentecostes, que nós vamos ter Pentecostes logo, né? E engraçado que eu vou dizer para vocês, só para vocês entenderem a riqueza do hebraico, em Ruach HaKodesh quer dizer o Espírito Santo, né? Como é que fala Espírito Santo em hebraico? Ruach HaKodesh. Kodesh, Ruach é espírito. Mas não é só espírito, é engraçado, sabe? Lá em Israel, quando você fala Ruach, você está falando Ruach, você pode estar falando fôlego, e você também pode falar vento. É a mesma palavra. E por a gente aprendeu já um pouquinho a respeito dessa palavra, que é exatamente espírito. Nós estamos falando de Espírito Santo. Você já pensou se não existisse dentro? Como é que a gente viveria? Aliás, como é que a gente não viveria, né? Já pensou se não tivesse sido soprada a nossa alma dentro de nós? Você já uma vez agradeceu a Deus por Ele ter te dado o fôlego? E que a gente acha tão comum, a gente nem percebe, na verdade, né? A gente esquece até de agradecer a Deus por causa disso. E tem que agradecer até o vento. Mas, enfim, vamos lá. Pentecostes. O que é Pentecostes? É um dos dias mais importantes da vida cristã, né? Esse ano vai cair no domingo, dia 19 de maio. Vocês guardarem isso aqui na agenda de vocês, porque nós vamos cumprir isso. Eu vou falar rapidamente sobre isso, depois eu vou fazer um estudo específico sobre isso, né? Vamos lá ver o que eu posso tirar daqui, eu vou falar rápido, né? Para que é o Pentecostes? Pentecostes acontece quando? Tem dois Pentecostes para nós, né? Tem o Pentecostes cristão e tem o Pentecostes judaico, tá vendo? Pentecostes hebreu, hebreu não, evangélico, ele acontece 50 dias depois da Páscoa. 50 é penta, né? Pentecostes, né? Certo? Isso vai acontecer esse ano, no domingo, dia 19 de maio. Certo? Continuando. Para que serve o Pentecostes? Qual é o sentido do Pentecostes? É a gente ir de pregar o Evangelho, a gente ir e pregar o Evangelho para toda a criatura. Vamos dar uns detalhes. Então, já falei para vocês que é 19 de maio, e o de Pentecostes de junho, de judaico, que é Shavuot, vou explicar mais tarde sobre isso, vai ser sábado, dia 11 de junho. Você vai perguntar, mas por que não é a mesma data? Se nós estamos falando a mesma coisa, Pentecostes aqui, Pentecostes ali, Jesus aqui, Jesus ali, por que nós temos dois Pentecostes? Não é que nós temos dois Pentecostes, gente. É que, infelizmente, eles usam um calendário chamado lunar, que não tem 28, 31, 30, é lunar. Você sabe que é diferente. Então, a cada ano que passa, começa uma defasagem de um ano, de um calendário para outro. Eles deixam levar isso para quando chegar um mês. Quando chegar um mês, a diferença, eles tiram o mês do calendário deles, dá 2 meses iguais, né, na verdade, que é o mês de Adar, eles fazem dois, e aí faz o quê? Volta ao que é. Aí bate a data com a outra. Quando isso vai acontecer, eu acredito que esse ano já acontece isso, mas eu só saber como é que funciona, tá? Então, o Pentecostes judaico é Shavuot. Shavuot seria, Shavua é uma semana. Shavuot são várias semanas. Como é que isso acontece? A gente, depois de Pesach, depois da Páscoa que aconteceu a semana passada, é contado 7 semanas. Shavuot são 7 semanas. 7 vezes 7, 49. 49 mais no dia seguinte é decretado o dia que recebe-se a Torá, que recebe-se, que é exatamente qual Shavuot, né? E é por isso que se faz uma contagem ali, ó, chamado Sefirat HaOmer. Mas não vou falar sobre isso hoje, depois eu detalhe mais para vocês. Por que que são 7 vezes 7? Por que que são 49? Porque nós temos 7 emoções que interagem entre si dentro de nós, tá? E, na verdade, é o seguinte, deixa eu falar para vocês. O Pentecostes judaico saíram do Egito para chegar para receber as tábuas da lei. Eles estavam prontos para receber a tábua da lei? Não. Eles viviam com um monte de deuses, né?
e viviam com os árabes. Bom, eles eram escravos. Para eles poderem receber as tábuas da lei, Deus preparou um tempo para cada um deles se preparar para poder receber as tábuas da lei. Porque de lá até o monte onde eles foram receber as tábuas da lei é perto, é pertíssimo. Eles levaram quanto? 49 dias. 49 dias para receber, no 50º dia, realmente é muito tempo, mas foi um tempo necessário, né? Para eles poderem estar prontos de receber. Então, é uma evolução espiritual. E no caso do cristão, como é que é? Na verdade, como eles não acreditaram que Jesus havia ressuscitado, né? Eles tiveram que ficar no cenáculo durante algum tempo, e aí Jesus determinou que por que 50? Depois eu vou explicar por que 50, né? Exatamente esse tempo aconteceu para que eles pudessem também crer que Jesus havia ressuscitado. Tá? Tudo isso aqui está escrito na Bíblia de uma forma extensa. Se vocês quiserem, depois vocês pegam esse estudo. Ou me peçam esse estudo, eu mando para vocês. Porque 50 já falei para vocês. Agora espero vocês entenderem a contagem. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Concorda? Então, são aí 3. Ele ficou conosco por quanto tempo? Depois que ele ressuscitou? 40 dias. 40 mais 3? 43. Os discípulos ficaram quantos dias no cenáculo esperando descida do Espírito Santo? 7 dias. 40 mais 3 mais 7, 50. Por isso que é Pentecostes e por isso que acontece isso aí, tá? Vamos tentar trazer Jesus para Pentecostes. Dá uma lida nisso aqui, você vai ver o que representa Pesach, né? Importância de Pentecostes para divulgar o Evangelho. Pedro ministrou em Pentecostes a sua primeira mensagem do Evangelho. Ele conseguiu batizar quantas pessoas? 3.000. 3.000 pessoas. É muito importante que a gente faça isso. Muito importante. De sorte que foram batizados ao que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Está em Atos. O evangelho também tem que ser pregado, sabe por quê? Porque para quem? Primeiro para nós. Se nós não sabemos, a gente não vai poder passar. E, e depois eu quero dizer para vocês que somos os primeiros a receber, nós precisamos repassar aí. O que adianta você guardar? O que você faz com isso dentro de você? Qual a função de você ter esse conhecimento? Se você me mostrar uma função diferente, melhor do que aquela de você passar o ensinamento para o próximo, eu agradeço. Não existe. Aliás, se você vai voltar um pouquinho para o hebraico, presta atenção aqui numa coisa. Essa aqui é a letra Aleph, é a letra 1, né? Letra Aleph. É como se fosse uma pessoa em pé assim, não é? Tá assim? Sabe o que a gente diz isso aí também no judaísmo? Você recebe daqui e entrega aqui embaixo. Ó, não dá para ver a imagem toda, mas vocês perceberam. Eu pego daqui, Deus me dá lá de cima e eu entrego aqui embaixo. Você está fazendo isso? Se não tiver, lembra dessa imagem. Tá? Quando Jesus chamou o pessoal lá, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder. Né? Levantando as mãos, ele os abençoou, depois dizendo, se apartou deles. Ai, meu Deus, ele abençoa eles. Eu queria estar lá, eu queria estar lá. Muito bom. Isso aqui vocês conhecem, né? Quem que habita aí dentro de vocês? Quem? Ele. Eu rogarei ao Pai para ele vos dar um outro consolador, para que fique convosco. E cumprindo-se o dia do Pentecostes, todos estavam no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento e começaram as línguas a falar, etc, etc. Pode ler aqui à vontade. E apareceu aos 11. E aí Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Faltam 18 dias para o Espírito Santo descer comigo, com você e com todos nós. Faltam 18 dias. E a gente já aprendeu que da Páscoa até ele chegar é um período da gente crescer espiritualmente. Então, eu quero te sugerir, hoje,
agora, que a partir de hoje, nós deixamos, não falei com vocês antes, né, mas pelo menos tem ainda 18 dias, tem mais da metade. Esses 18 dias, você se compromete contigo mesmo, não é se comprometer comigo, não. Se compromete contigo. Você primeiro faz uma análise contigo mesmo. E tudo aquilo que você acha que está errado em você. Não vamos dizer que está tudo certo, eu sei que nós somos todos pecadores. Vê o que está errado em você. Você perdoa todos. Você deixou de fazer alguma coisa com a sua família? Seus pais estão sendo atendidos por você? Seus filhos estão bem tratados? Você, você não tem amor pelo dinheiro, né? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não preciso dizer isso para você. Começa a anotar no papel. Anote no papel tudo aquilo que você precisa mudar em você. E se compromete com você a cada dia que passa, que eu vou lembrar vocês todos os dias. O que você vai fazer para mudar a sua vida, para que quando chegar e cumprindo-se o dia do Pentecostes, todos estavam no mesmo lugar e você vai estar no lugar esperando por ele. E ele vai chegar. E aí você vai dizer para ele: estou pronto. Eu estou pronto. Deixa ele te dar um abraço. Deixa ele te abençoar. Deixa ele abençoar você. Tá bom? É isso que eu queria falar com vocês. Em nome de Jesus. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך בחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Shalom Ubracha, em nome do Senhor Jesus. Beshem Yoshua HaMashiach. Beshem Yoshua HaMashiach. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo coração. Obrigado por todos que me procuraram. Obrigado por todos que oraram por mim. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado por tomar conta do pastor João e da pastora Suzy. Eles são os amores, os dois maravilhosos. Obrigado, Senhor, por tomar conta do pastor Nelson e da pastora Fátima. Também são ótimas pessoas. Pastor Sidney, pastora Rosana, tu fala de todos são ótimos. Pastor Carlos, pastora Luciana. Pastor Odair, obrigado pela cura da pastora Cláudia. Obrigado, Senhor. Cuida do nosso querido Milton. Por favor, Senhor, faça com que ele vote nos cultos, que eu estou com saudade. Nós todos estamos com saudade dele. Eu tenho fé de que ele vai voltar a ficar conosco. Irmão Milton, estamos te aguardando. Já já você vai estar com a gente novamente, todos os domingos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.